sentimentos naturais com doenças, porque existe uma área cinzenta que tu não consegue saber direito. Eu devia estar sentindo isso ou isso aqui já virou uma doença, né? Como é que resolve essa área cinzenta? Vou dar uma dica. 2 dicas, na verdade. Que também é uma pergunta que adoro responder, porque ela é psicoeducação. Ensinar as pessoas a se perceberem assim. O que eu estou sentindo então, doutor? Me ensina aí. É da minha vida? É normal? Ou é preocupante, que já pode ser uma doença? 2 palavrinhas mágicas. A primeira chama-se proporcionalidade. O que significa isso? Você vai pegar o que você está sentindo, a tristeza que você está sentindo. Você vai fechar seus olhos e você vai fazer o seguinte exercício. O que eu estou sentindo, a intensidade, a dimensão disso é proporcional ao que eu estou vivendo? Para responder melhor esta frase, essa pergunta, uma pessoa no meu lugar, vivendo o que eu estou vivendo, estaria sentindo o que eu estou sentindo? Mas uma pessoa que esteja no meio do furacão, ela consegue estar com a cabeça clara para conseguir responder essa pergunta? Por isso que eu pedi para ela fechar os olhos, para ela sair um pouco, para ela ter um pouquinho de racionalidade naquele momento. Entendi. Então sai um pouquinho, pensa assim. Essa tristeza que você está sentindo é porque seu filho está na UTI? Uma mãe com um filho na UTI estaria sentindo a tristeza que você está? Se a resposta for sim, Arthur, a resposta é normal. Porque a doença, ela mora na desproporção, no sentir fora do lugar. É a tristeza excessiva, é a tristeza que está demais. E a pessoa fala assim, eu entendi sua pergunta, doutor, eu estou doente. Porque isso que eu estou sentindo tá muito, não era para estar assim. É a tristeza sem motivos? Muitas vezes sem motivo. Ou às vezes pode até ter o motivo, mas ela é desproporcional. Não é para você acordar e dormir triste com isso que está acontecendo. Tem algum exemplo? Para ficar mais claro para a galera. Esse, por exemplo, da mãe que está com um filho na UTI, sim, fruto de um acidente de moto, entre a vida e a morte. Essa mãe está abatida. Essa mãe está entristecida. Essa mãe, ela acorda preocupada e dorme preocupada, ela perde noites de sono. Mas isso não faz com que ela entre aí na segunda palavrinha que eu vou falar para você, chamada de funcionalidade. É o funcionamento da pessoa. A tristeza normal não afeta a sua função. Você consegue fazer. As pessoas estão vendo que você está abatido. Você está triste. Minha querida, meu filho está na UTI entre a vida e a morte. Mas ela está funcionando. Ela consegue ir numa padaria, comprar o pão, ela consegue se alimentar. Entendi. Ela consegue viver. Às vezes, muitas vezes vai até o trabalho. Todo mundo está vendo que ela está triste. Mas ela consegue funcionar. A depressão, por característica e por diagnóstico, obrigatoriamente tem que afetar a sua função. Perder um dia de aula, perder um dia de trabalho. As suas relações sociais já estão comprometidas. Você tinha 5 amigos, agora você não sai mais com ninguém. E ela vai comendo pelas beiradas. E aí a pessoa chega assim e fala assim para mim, doutor, eu sou advogado. Eu costumava fazer 10 ações por semana. Semana eu consegui fazer 2. Minha cabeça está péssima. Minha memória, a velocidade que eu penso está bem diminuída. Eu não estou conseguindo mais produzir como eu produzia. Bingo. A depressão mora aí. A tristeza normal, você consegue viver. Você vai. Você vai na audiência. Você consegue ir na sua aula. Então, essas 2 palavrinhas ajudam a gente tirar essa zona cinzenta entre a normalidade e a patologia. Porque se eu sou um médico que critico a banalização do diagnóstico, de chamar qualquer tristeza de depressão, por outro lado, eu não sou negacionista da doença mental. Eu defendo a existência da doença mental e a necessidade do seu tratamento. Porque muita gente me pergunta isso com o título do livro Anti-Tarja Preta. Eles acham que eu sou negacionista. Entendeu? Dr. Pablo é louco. Tem tanto estudo mostrando que a doença mental existe e ele vem com esse título aí para perturbar mais ainda o povo. Eu falei, não. Se você ler a contracapa do meu livro, você vai entender que eu transito entre essas 2 posições. A de criticar o uso abusivo, desnecessário de psicotrópico. Mas ao mesmo tempo, eu reafirmo a necessidade do tratamento medicamentoso das doenças mentais. Quando é que foi que tu percebeu isso? Quando tu percebeu que tinha alguma coisa acontecendo que estava errada? Porque desde quando tu é psiquiatra e clínico e que atende pessoas? Eu tenho 20 anos de psiquiatria.
E quando que tu sacou, putz, tem algo errado? Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos eu venho percebendo o aumento do volume destas pessoas que procuram a psiquiatria simplesmente para darem conta de viver suas vidas difíceis. Antes era 1, eram 2. De repente eu estou atendendo, de cada 10 pacientes que eu atendo, 6, 7 estão nessa situação. Eu falei,